Boa noite a todos. Vamos então, com o auxílio do nosso Criador e Salvador, Jesus Cristo, ler alguns textos para a nossa meditação e o nosso elevo espiritual. Tem um texto aqui em Joel que diz assim: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Então, nós sabemos que o período em que estamos vivendo é um período muito importante para nós, porque sabemos que, de fato, é que o texto está dizendo aqui, né? Um tempo que já está muito perto já dos acontecimentos finais, né? E nós vemos, então, que aqui vem falando também um texto da Révio. Ele vem falando aqui que hoje a voz de misericórdia está chamando e Jesus está atraindo os homens com cordas de seu amor. Chegará, porém, o dia em que Jesus porá as vestes de vingança. A iniquidade do mundo está aumentando diariamente. Quando for atingido certo limite, o registro será encerrado e encerrada as contas. Então, nós sabemos que isto a gente estuda e sabemos que quando forem encerradas as contas, então, é o período final da história terrestre. E aqui está dizendo que ele está hoje praticamente fazendo o quê? Puxando, né? Diz aqui, atraindo homens, diz que tipo, vamos dizer, com as cordas, puxando as pessoas, né? Porque ainda é tempo. E mas diz aqui que haverá um tempo que vai se findar. E diz que aí é a hora, vamos dizer, do acerto de conta, ou seja, não tem mais período de graça daí em diante, né? Então diz que quando houver esse acerto de contas, não haverá mais sacrifício pelo pecado. O Senhor vem. Por muito tempo tem a misericórdia estendido a mão do amor e da paciência e tolerância a um mundo culpado. Foi feito o convite. Quem se apodere da minha força e faça paz comigo, mas os homens abusaram da sua misericórdia e rejeitaram a sua graça. Então, vemos aí que está dizendo que, por enquanto, a misericórdia está aí, mas haverá um tempo em que será concluída, e aqueles que não fizeram paz com ele, agora então vão ser rejeitados, né? Diz, porque o Senhor tem adiado sua vinda por tanto tempo, toda a hoste celestial está à espera para cumprir a obra final em favor do mundo perdido. E, no entanto, essa obra é retardada. Portanto, nós vermos isso, né, irmão? Diz que os anjos estão o quê? À espera para concluir a história deste mundo aqui de pecado. Sabemos que existem muitos outros mundos, mas que não caíram em pecado com esse. Esses mundos não dão trabalho, né? Então, aqui os anjos que estão ao dispor, estão esperando para que eles façam o trabalho, né? Os que estão à espera. Isso porque os poucos que professam ter o óleo da graça em seus vasos e em suas lâmpadas não se tornaram luzes brilhantes e ardentes no mundo. Vemos aqui que para nós mesmos está dizendo, né, que esses poucos ainda que tem, o que está faltando? Brilhar. Está faltando luz neles, né? É porque os missionários são poucos.
Cada semana que passa é uma semana a menos. Cada dia que passa é um dia mais perto do tempo designado para o juízo. Quão lamentável que tantos tenham apenas uma religião espasmódica, uma religião dependente dos sentimentos e governos e governadas pela emoção. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Procurai ter, portanto, o óleo da graça em vossos corações. Então, vemos aqui que diz aqui que é lamentável, né? Ter uma religião que, vamos dizer, se mede ou se sente somente de vez em quando, diz aqui, com emoções. Nós vemos que isso é importante porque precisamos, então, ter essa emoção, esse desejo sempre. É notório que quando se canta, talvez na igreja, um hino muito bonito, se toca muito bem, as pessoas, então, sentem aquela emoção. Então, aqui está dizendo que não deve ser um crente desse jeito, com emoções só de vez em quando. Então, vemos que é importante isto, que não aconteça isso, né? Então, diz aqui, vi que era impossível absorver as afeições e interesses e cuidados do mundo e aumentar as posses terrenas e estar ainda numa posição de espera e vigilância, como ordenou o nosso Salvador. Mas disse o anjo, eles só podem apossar-se de um mundo. A fim de adquirir o tesouro celestial, precisam sacrificar o terreno. Não podem obter ambos os mundos. Então, nós vemos aqui também a demonstração para nós, né? Neste período agora em que estamos vivendo, diz aqui que não devemos, então, fazer o quê? Diz aqui, aumentar as posses terrenas e tudo isso aí ainda está numa posição vantajosa, né? Vi que uma vigília após a outra estava no passado, devido a isso, devia haver falta de vigilância? Não. Há maior necessidade de vigilância nesse instante, pois agora os momentos são mais escassos do que antes de haver passado a primeira vigília. Se vigiamos com inquebrantável vigilância, quanto maior é a necessidade de dupla vigilância na segunda vigília. Então, vemos aí, e passando a segunda, né? Diz aqui, o passar da segunda vigília nos conduz à terceira vigília. Requer tríplice diligência. Impacientar-se agora seria perder toda a nossa devoção e perseverante vigilância até aqui. Então, vemos aí, existe essa demonstração para nós, né? Precisamos, então, ter uma vigilância mais direta, vamos dizer assim, mais incansável, para que possamos permanecer então ligados com Cristo, né? Vemos que é muito importante este acontecimento, né? E muitas pessoas pensam assim, poxa, mas é tão difícil, né, permanecer assim nessa vigilância. Mas nós vemos que quando cremos na palavra de Deus e chegamos a essa conclusão que precisa, temos que fazer, né? Diz que no caso lá de Enoque no passado, ele não viveu num tempo muito melhor do que o nosso tempo aqui. Diz que o caso dele, então, diz aqui que o caso de Enoque está perante nós. Ele andou com Deus centenas de anos, viveu numa época corrupta quanto a poluição moral proliferava por toda parte ao seu redor. Ele, no entanto, acostumou a mente à devoção e a amar a pureza. Sua conversação era sobre as coisas celestiais. Ele educou a mente nesse sentido e levava o cunho divino. Sua fisionomia estava radiante da luz que resplandece
da face de Jesus. Então, vemos aí que podemos pensar, né, que é difícil, mas vemos aqui que já houve quem fez isso lá para trás, né? Pessoas, então, que seguiram as pisadas de Cristo. E não foi numa época muito melhor do que essa, como diz ali, né? E vemos que ele decidiu fazer isso. E ainda continua aqui, grande conflito, 593 diz: os acontecimentos ligados à obra final do tempo da graça, a obra de preparo para o período de angústia, acha-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvesse sido reveladas. Então, nós lemos, feito pregações falando sobre esses acontecimentos finais, e aqui diz que pessoas que já ouviram, diz aqui essas importantes verdades, eles estão como se nunca tivesse ouvido. Talvez aquilo entrou por um ouvido, saiu pelo outro, né? E ele continua na mesma condição, parecendo que tudo vai bem e que nada disso vai acontecer. E aí diz assim: Satanás vigia para impedir que toda impressão que os faria sábio para a salvação e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Então vemos aí que Satanás está fazendo o quê? Tomando conta para que aconteça isso que nós acabamos de ler aqui. Quer dizer, as pessoas ouvem, mas diz que ficou de que maneira? Como se nunca tivesse ouvido. A mesma coisa, né? À medida que nos aproximamos do termo da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. Os últimos dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão é necessária. Parábola de Jesus, 133. Vemos então que, à medida então que vai se aproximando o fim da história, se exige mais estudo para chegarmos à conclusão do que está para acontecer, né? E aí então, ligados a Cristo, possamos estar firmados para que um dia que isso for acontecer, possamos estar escondidos debaixo do pavilhão da graça de Cristo, né? A solene mensagem que foram dadas em sua ordem no Apocalipse deve ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Então, vemos aí que talvez esses conhecimentos vá ficando em segundo ou terceiro lugar, mas aqui diz que deve ocupar o primeiro lugar. É preciso tempo, é precioso o tempo, está passando rapidamente, e há perigo de que muitos serão roubados do tempo que deveria ser dado à proclamação da mensagem que Deus enviou a um mundo caído. Satanás agrada-se de ver a distração das mentes que deveriam estar empenhadas no estudo da verdade, que tem que ver com a realidade eterna. Então, nós vamos lendo alguns textos e todo ele está dizendo que Satanás tem o quê? Ele se agrada, ele está enviando coisas para que há distração também nas pessoas, né? E aí a pessoa, então, não vai chegar à conclusão de fazer uma preparação e o tempo se passa e aí, então, a pessoa está perdida, né? Testemunho de Cristo, testemunho do mais solene caráter, deve ser apresentado ao mundo. Através de todo o livro do Apocalipse, se encontram as mais preciosas e enobrecedoras promessas, assim como a advertência da mais tremenda e solene importância.
Não quererão os que professam possuir conhecimento da verdade ler o testemunho dado por Cristo a João? Não há aí meras conjecturas nem enganos científicos. Há sim as verdades que dizem a respeito do nosso bem-estar presente e futuro. Que valor tem a palha em meio ao trigo? Mostrando então que deve existir um povo, uma igreja, que ela se preocupa com esse tipo de verdade. Aquilo que Jesus, então, que Cristo, né, conversava, apresentava a João, né? Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras receberão o amor da verdade. Estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Só o que estuda as verdades. Então, nós sabemos, estudamos com determinadas pessoas e vemos, então, cada erro, cada tipo de engano que as pessoas recebem. Para todos virá o tempo de prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Então, vemos que, de fato, para todos virá, então, não vai escapar, né? Ninguém. E aqui diz assim, grande conflito ainda, 5:5:5. A transgressão quase alcançou os seus limites. A confusão enche o mundo, e em breve os seres humanos cairá grande terror. O fim está muito perto. O povo de Deus se deve preparar para o que está prestes a sobrevir ao mundo com avassaladora surpresa. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar sobre nós. Necessitamos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiados indolentes para obter. Então, vemos aí que o tempo vai se abreviando, ali diz então que cada dia, cada semana, cada mês vem chegando mais perto, né? E aqui está dizendo então que vai acontecer algo que diz que nós não estamos ainda preparados para isso. Então precisamos ainda de se ligar mais a Cristo, estar mais perto dele, ter mais preparo para que possamos obter esse ânimo para estar ligado com ele. Dar-se-á muitas vezes o caso de supor maior angústia do que realmente é. Muitas vezes se pensa, então, numa coisa e a pessoa, então, exagera naquilo que ele está falando, né? E aqui, então, está dizendo que esse não é o caso dessa história final. Nós não sabemos o que passaremos. Diz aqui, então, que não se dá isso com relação à crise diante de nós. Alguém exagera, mas aqui não tem, pela palavra, não tem jeito de exagerar. A única coisa que vai nos segurar é estarmos ligados com Cristo e o nosso nome no livro da vida. Senão, não permaneceremos. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá, por si mesma, estar em pé perante Deus. Então, vemos aí que, neste período, então, cada um é para si. É ele que fez o preparo. Quando nós vemos a questão lá, estudamos a questão das virgens, né? Fala que umas não levaram azeite, não tinham azeite, então pediram para as outras.
e não é possível passar, então, essa experiência. Então, diz aqui que cada um tem que fazer a sua experiência própria. E o texto ainda diz que, ainda que tivessem, agora nesse tempo, Noé, Daniel, Jó, Abraão, que tivesse ali, diz que só conseguiria salvar a sua própria alma. Nem um filho, nem mulher, nem ninguém. Né? Então, por isso que esta experiência tem que ser de cada um de nós. Diz, no último grande conflito entre a verdade e o erro, não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora a entrar nesta batalha, batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas. Sabemos que isto tem que ocorrer, porque a controvérsia é entre o sábado e o domingo, como sabemos. Então, vemos aqui, diz que quando houver o decreto, o sábado vai ser pregado, vai ser divulgado mais amplamente. E logo depois disso daí, então, nós sabemos que haverá o começo desses acontecimentos aqui, que está dizendo que estamos lendo, que nós não conseguimos imaginar, não conseguimos falar sobre isso, que isso será muito grande, esse acontecimento. Aqui diz que em palavra não dá para narrar esses acontecimentos. Por isso, irmãos, precisamos, então, estar ligado com Cristo. Vemos aí muitas coisas que nos atrapalham, devemos ir deixando de lado e fazendo segundo a vontade dele. Os que se colocarem sob a direção de Deus para ser por eles guiados, compreenderão a constante corrente de acontecimentos que ele ordenou. Inspirado pelo Espírito daquele que deu a vida pelo mundo, não se deixará ficar por mais tempo impotentes, apontando para as coisas que não podem fazer. Então, vemos aí na questão, vamos dizer assim, né, da igreja, do nosso preparo, de tudo isso, diz então que as pessoas vão compreender que o tempo é muito breve e não vão ficar agora apontando para as coisas que não podem fazer, mas sim aquilo que podem fazer. Cheguemos com mais fé e firmeza. Vestindo a armadura do céu, sairão à peleja, disposto a agir ousadamente em favor de Deus, sabendo que sua onipotência lhe suprirá a necessidade. Então, aqui uma promessa, né, que as pessoas que assim fizerem, vai ser suprida a necessidade, mas aqueles que assim fizerem. Vemos aí, devemos estudar os grandes sinaleiros da estrada que indicam os tempos em que vivemos. Devemos orar agora com o máximo fervor para estarmos preparados para as lutas do grande dia da preparação de Deus. Que nós possamos, irmãos, se desligar de tantas coisas, né, que nos atrapalham e estar mais ligado aos acontecimentos que estamos vendo acontecer e se pôr mais ao lado de Cristo, para que possamos, então, ser agraciados com a salvação e um dia estar com Ele nas mansões celestiais. Esse é o meu desejo, a minha oração para mim e todos vós nesta noite.